E se o grande mal do século não for a depressão, mas sim algo que o nosso próprio cérebro está fazendo contra si mesmo neste exato milésimo de segundo, tipo simples de permissão nenhuma? Ah, essa é a grande virada de chave que choca muita gente na clínica. Pois é, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Psim Áudio. A nossa missão de hoje é uma verdadeira operação de resgate de mentes sequestradas, sabe? Aham, e precisamos muito desse resgate hoje em dia. Com certeza. Nós vamos fazer um mergulho incrivelmente detalhado e super didático na obra Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do psiquiatra Augusto Cury. É um material perfeito para nossa audiência, né? Exatamente. Foi desenhado sob medida para quem estuda psicologia, seja a galera da graduação, quem está enfrentando a pós, ou o pessoal focadíssimo em concursos. E com exemplos do dia a dia para facilitar bem a compreensão. Isso aí. E um aviso rápido, mas assim, vital, antes da gente dissecar o cérebro humano. Conta pro pessoal. O nosso canal agora tem o Clube Psi. É um espaço exclusivo para quem busca cursos de aprofundamento prático na área de saúde mental. Nossa, isso é um divisor de águas para os estudos. Demais! Quem é membro passa a ter acesso a uma biblioteca de vídeos exclusivos detalhando técnicas clínicas bem complexas, para garantir esse arsenal de conteúdo de altíssimo valor por um custo muito, mas muito baixo mesmo. É só clicar no botão Seja Membro. É a chance de fortalecer a base teórica de um jeito bem robusto, né? Com certeza. Mas bom, voltando ao nosso paciente principal de hoje, a mente moderna. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O senso comum costuma cravar que a depressão é a vilã suprema da atualidade, né? A Organização Mundial da Saúde diz que ela atinge cerca de 20% das pessoas. Sim, é um número altíssimo. Mas o livro traz uma tese bem desconfortável. Existe um inimigo muito mais silencioso que não atinge 20%, mas sim mais de 80% da população. Caramba, 80%. Pois é a síndrome do pensamento acelerado, a famosa SPA. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma que a gente precisa estabelecer logo de cara no consultório. Tipo, parar de olhar só para o conteúdo do pensamento. A psicologia clássica treina o nosso olhar para investigar se o pensamento do paciente é delirante, obsessivo, se tem um tom pessimista, sabe? A gente procura o problema na mensagem. Isso. Acontece que a SPA não depende de um conteúdo ruim. Um estudante pode estar pensando freneticamente em projetos incríveis, na monografia, na carreira. Nossa, é verdade. Pensar em coisas boas o tempo todo também cansa. E como cansa? O adoecimento não está no que se pensa, mas na velocidade absurda com que a mente edita e empilha esses pensamentos. Gera uma sobrecarga, né? É uma hiperconstrução contínua que causa um esgotamento metabólico. O cérebro humano nunca precisou enfrentar isso em toda a história evolutiva. Caramba. E vamos colocar isso sob a lupa da prática clínica, porque diferenciar essa hiperconstrução de outros transtornos é uma questão de ética e sobrevivência profissional. Sem dúvida, o diagnóstico diferencial é tudo. Imagina a cena clássica. Chega no consultório uma criança de 7 anos, extremamente agitada, baixo limiar de frustração, não foca 5 minutos numa brincadeira e interrompe todo mundo. E a primeira coisa que vem à mente da escola ou dos pais é dar um diagnóstico, né? Exato. A pressa é carimbar imediatamente um TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, pronto, entra a Ritalina. É um perigo isso. Como que a nossa audiência, os futuros psicólogos, podem separar o joio do trigo na anamnese e não confundir SPA com TDAH? A linha divisória fundamental está na etiologia e na linha do tempo do desenvolvimento. A teoria da inteligência multifocal, a TIM, explica isso muito bem. Que é a base do livro, certo? Isso mesmo. A hiperatividade clássica, o TDAH, tem um fundo genético e neurobiológico muito forte. Os sinais de desatenção dão as caras logo na primeira infância. Porque a estrutura neurológica de dopamina já opera assim de fábrica, digamos. Exatamente. Agora, quando a gente investiga a SPA, a história é outra. Ela é construída pelo ambiente. A criança não nasce hiperativa, então. Não nasce.
ela é moldada assim. É o resultado de um sistema que bombardeia o cérebro com excesso de telas, brinquedos barulhentos, agenda lotada de atividades. Ah, e conforme a estimulação social acontece, a coisa vai piorando. Nossa, isso significa que medicar uma criança que tem SPA com estimulantes do sistema nervoso central é um erro duplo. Um erro gigantesco. Primeiro, porque não trata a causa ambiental. E segundo, porque ignora que a mente da criança só está tentando se adaptar a um mundo que exige que ela processe tudo na velocidade de um clique. Perfeito. A criança é só um reflexo do meio. E essa reflexão me leva a um choque filosófico que o Cury propõe. Tem aquele pilar do existencialismo do Jean-Paul Sartre, né? Ah, a velha ideia da liberdade. Isso. Ele dizia que o ser humano está condenado a ser livre. A gente cresce ouvindo que somos os senhores absolutos das nossas escolhas. E a teoria desconstrói isso totalmente. Pois é, argumenta que é uma ilusão gigantesca quando a gente olha para a anatomia do pensamento. E essa crítica a Sartre faz todo sentido na clínica. Sartre observava o comportamento manifesto, a ação no mundo físico, sabe? Aham, a ação externa. Mas quando a gente disseca os bastidores da psique humana, a liberdade consciente é mínima. O nosso eu, que no livro é o gestor consciente, o centro da vontade... Ele não toma decisões do nada, né? Exato. Ele é refém de um banco de dados gigantesco que foi armazenado inconscientemente. Tipo um cardápio fechado. Nossa liberdade é só escolher a partir desse cardápio de crenças, medos e traumas que a gente nem escolheu guardar. Caramba, é como se a nossa mente fosse um avião comercial novinho em folha, o nosso eu veste o uniforme, senta na cabine e acha que está no controle total. Achando que é o único piloto. Acreditando piamente que decide o destino. Mas a realidade assustadora é que a cabine está cheia de copilotos invisíveis assumindo os manches e alterando a rota. E atuando como verdadeiros terroristas, às vezes, né? Sequestrando a emoção. Sem o comandante conseguir fazer nada. Então, a grande missão clínica é descobrir quem são esses copilotos, certo? Exatamente. Para mapear isso, a gente precisa entender as engrenagens inconscientes. A primeira atua nas sombras e milésimos de segundo. O gatilho da memória, né? Isso. É a autochecagem instantânea. Pensa no instante em que a gente lê uma palavra numa placa ou reconhece o rosto de um amigo. Não tem um esforço consciente do eu para ir lá na biblioteca do cérebro buscar o significado. Nenhum esforço. O gatilho faz isso de forma autônoma para garantir a comunicação e a sobrevivência rápida. Entendi. Ah, e abrindo um pequeno parênteses aqui no meio do nosso áudio, que é muito importante. Manda bala. Pessoal que está ouvindo, se vocês estão gostando desse mergulho, aproveitem para curtir o conteúdo aqui no canal e compartilhem esse áudio naqueles grupos de WhatsApp da faculdade e nos fóruns de psicologia. Ajuda demais a espalhar esse conhecimento, né? Total. Levar clareza para mais pessoas na jornada acadêmica é essencial. E para quem quiser aprofundar de verdade, deixamos sugestões de bibliografias pesadas na descrição do vídeo. E claro, reforço o convite para o nosso Clube Psi, para ter acesso às aulas completas. Não deixem de conferir, pessoal. Bom, fechando o parêntese, o perigo desse gatilho, imagino, é quando ele acessa uma zona de conflito. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a obra divide a memória em 3 janelas. Genial essa divisão para quem estuda neurologia. Explica pra gente. 90% são as janelas neutras, né? Isso, são os dados puros, a capital de um país, um número de telefone, coisas assim. E do lado delas a gente tem as janelas light. Que são as zonas boas. Exato. Os bairros mentais de prazer, serenidade, resiliência e empatia. Mas e o campo minado? Aí entramos nas janelas killer. São as estruturas de trauma, fobias, humilhações, rejeições fortes. Nossa, e o que acontece na clínica com isso? O conceito crucial aqui é a síndrome do circuito fechado da memória. Imagina um paciente com pânico de falar em público. Aham. Ele estudou tudo, o conteúdo está perfeito nas janelas neutras. Tá dominado. Mas quando ele pisa no palco e vê a plateia, o gatilho dispara involuntariamente uma janela killer de um vexame lá do passado. E aí a carga emocional bloqueia tudo. Causa um sequestro metabólico. O sangue foge do córtex pré-frontal, a área do raciocínio, e vai para as áreas de sobrevivência instintiva. O famoso branco na mente.
O circuito se fecha, ele perde acesso a milhares de janelas saudáveis e reage como se estivesse de frente para um leão. Caramba! Isso prova que o eu não é livre mesmo? Ninguém escolhe suar frio no meio de uma palestra. Ninguém em sã consciência escolheria isso. E pelo que eu entendi, tem um segundo copiloto que piora o caos quando está hiperestimulado, que é o alto fluxo. O grande diretor de cinema interno. Ele lê a memória e produz sonho, criatividade, divagação, o que é ótimo em condições normais. Maravilhoso. Mas na ESPA, com essa rotina bizarra de redes sociais e cobranças, ele enlouquece. Fica lendo arquivos sem parar, gerando ansiedade. E tem aquela regra implacável da mente que dificulta tudo, o fenômeno RAM, o registro automático da memória. A função dele é gravar tudo que tem emoção, sem pedir licença. Se eu passo por uma vergonha, o RAM grava na hora. Em tempo real. E ele também registra a própria ansiedade gerada pelo alto fluxo, criando um ciclo vicioso terrível. E aqui entra um drama anatômico. Nós não somos notebooks. A gente não tem botão de delete para mandar o trauma para a lixeira. Neurologicamente impossível apagar um arquivo assim. Então como é que a terapia lida com esses arquivos ruins se não dá para deletar? Eles precisam ser reeditados. O foco do manejo é construir novas plataformas de janelas light ao redor daquela janela killer. A memória continua lá, mas perde a força. Isso. O cérebro para de usar aquela dor como única lente para ver o mundo. A reedição enfraquece o gatilho. E se conectarmos isso ao cenário geral, o corpo também paga o preço, né? O esgotamento não fica só nas ideias. De jeito nenhum. O paciente já chega no consultório debilitado fisicamente. Cefaleia, dor muscular, distúrbio de sono, o autor até fala da queda de cabelo como o choro das células. Um termo forte, mas super real. O alto fluxo acelerado queima muita energia metabólica. O cérebro drena o corpo todo. Nossa, e tem aquela questão do déficit de memória que eu achei fascinante no texto. Esqueci chave do carro, senha boba. Muito paciente chega achando que está com Alzheimer precoce. Pois é. Mas a teoria diz que não é doença, é um mecanismo instintivo e genial do cérebro para bloquear janelas e tentar desacelerar a queima de energia. Uma inteligência cibernética do corpo. É como um disjuntor desarmando para não queimar casa toda. Para forçar a pessoa a parar de pensar. Incrível. E tem um sintoma que eu acho muito triste, que é o envelhecimento precoce da emoção. O tempo emocional encurtando. A sensação de que o ano voou. Jovens de 20 anos com uma insatisfação crônica com a vida, intolerância a pessoas mais lentas. O tédio virou insuportável. Sim. O livro dá o exemplo daquele profissional que planeja as férias 10 meses antes, vai para a praia e no segundo dia está irritado. Porque ele viciou a química cerebral no estresse e no cortisol. Ele entra em abstinência de problemas. A mente desaprende a relaxar. E isso nos leva à educação. O autor faz um alerta pesado sobre o assassinato da infância pelas escolas clássicas. Tem a ver com a MOOC, a memória de uso contínuo. O palco da nossa consciência no agora. Tipo a memória RAM do computador mesmo. E as escolas entopem a MOOC da criança com milhões de dados do mundo exterior, mas não ensinam as funções do eu no mundo interior. Ninguém ensina a gerenciar rejeição, frustração, a proteger a emoção do bullying. Aí formamos repetidores de informação ao invés de pensadores críticos. Pessoas emocionalmente muito frágeis. Com um cenário tão caótico, quem nos ouve agora e vai para a clínica precisa saber das ferramentas. Como a gente resgata essa mente? A base é entender que não temos múltiplas personalidades, mas diferentes bairros de memória. Os 6 tipos de eu. Temos o eu viajante, que é mais distraído, e o flutuante, que é instável, né? Isso, o eu engessado, que é radical, o autossabotador, que só se pune, o acelerado, que é o da spa. E o saudável, que é o gerente. Exatamente. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente constrói esse eu gerente? Isso levanta uma questão importante sobre a higiene mental. A gente toma banho todo dia para o corpo, mas e a higiene da mente? O livro diz que tem que ser feita em, no máximo, 5 segundos após o estímulo negativo, certo? Sim, é a técnica do DCD. Espera aí, fazendo o papel de advogada do diabo. 5 segundos no meio de uma crise de pânico. Não é autoajuda barata, não. Parece impossível, né? Mas a ideia não é curar o trauma em 5 segundos. É interceptar o RAM antes que ele grave a mentira. Duvidar,
criticar e determinar, o DCD. Você precisa duvidar do pensamento ruim, criticar a emoção angustiante na hora e determinar onde quer chegar. Se eu aceito o pensamento sou um fracasso, o RAM grava como verdade e piora a janela killer. Mas se você duvida, gera um ruído cognitivo. O RAM registra que o eu gerente contestou aquilo. Reedição em tempo real. E tem também a mesa redonda do eu, que é usada fora da crise. No momento de calma, para debater e reescrever aquelas crenças falsas, construindo janelas light devagar. E para ilustrar esse controle máximo, o livro traz uma análise puramente sociopsicológica da relação de Jesus com Judas, né? Um estudo de caso histórico perfeito sobre resiliência. No momento da traição, de pico de estresse, o instinto seria atacar ou colapsar. O que fecharia o circuito da memória. Mas o eu gerente não atacou. Ele protegeu a emoção, chamando o traidor de amigo. Resiliência ativa total. Não deixou o lixo do outro entrar. Enquanto Judas entrou numa janela killer de culpa e teve uma reação instintiva fatal. É um contraste brutal. Bom, para a gente fazer um apanhado geral e didático do que vimos até aqui. Vamos fechar essa conta. Iniciamos diferenciando a SPEI do TDAH genético. Mergulhamos na teoria da inteligência multifocal, vendo gatilho, janelas e autofluxo. Vimos que o RAM grava tudo sem pedir. Compreendemos que o déficit de memória e o choro das células são esgotamento cerebral. E finalizamos com o DCD para reeditar a memória e o eu reassumir o palco. E o reforço principal para nossa audiência clínica é esse. Ter qualidade de vida exige ser o autor da própria história. Abandonar o papel de passageiro do nosso próprio avião acelerado. Assumir a higiene mental ativa. Exatamente. A saúde mental é uma conquista, não um acidente. Perfeito. E para encerrar, deixo uma provocação reflexiva pesada para quem está escutando a gente. Manda. Considerando que o fenômeno RAM não tem botão de pausa e está gravando as experiências neste exato momento, que tipo de janelas da memória a nossa audiência está ajudando os próprios cérebros a construir hoje? Apenas pela maneira automática como reagem aos pequenos estresses de estudar e viver essa rotina cheia de cobranças. Uma baita reflexão para levar para a vida. Fica aí o questionamento. Queria agradecer muito a companhia maravilhosa de cada um que chegou até aqui e convido ativamente quem nos ouve a seguir o canal Psi em Áudio para mais resumos profundos e áudios incríveis sobre psicologia. Sigam lá que vale muito a pena. Um abraço enorme e até o próximo mergulho.